Olá, irmãos, graça e paz. Trazendo mais uma mensagem para este dia tão importante que lembramos da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, que, segundo a palavra do Senhor, tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. É comum na nossa tradição usar Deus o fez pecado por nós. Mas é interessante que quando nós lemos o livro de Hebreus, nós percebemos que o Filho voluntariamente se entregou ao Pai, aos desígnios do Pai, ao projeto do Pai para a salvação da humanidade. E a Bíblia diz que ele, como cordeiro, foi imolado, foi entregue, puro, sem pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. E esse texto que Paulo fala aqui, escrevendo à igreja de Corinto, que estava sendo confrontada, estava sendo apertada de todos os lados pela filosofia, pelas muitas filosofias que existiam ali na cidade de Corinto, uma cidade extremamente influenciada pela cultura grega, né? Então Paulo vai defender a loucura da pregação, a loucura da cruz, né? Que ele diz que a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós é o poder de Deus, que trouxe salvação até nós. Então, o apóstolo Paulo diz que após a morte de Jesus, ele ressuscitou, e confrontando aquelas ideias vigentes na época que traziam descrédito à ressurreição, ele diz: mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele foi o primeiro fruto da colheita de milhões que morreram e que também ressuscitarão. Eu estou lendo na nova versão internacional. Então Jesus, ele se tornou as primícias, ele se fez o primeiro fruto. O que significa essas primícias? São os primeiros frutos que são colhidos do pé. Então, simbolicamente falando, as colheitas ali em Jerusalém, quando se tinha a colheita da primícia, essa colheita não era dada aos homens, mas sim como oferta ao Senhor. Então, Jesus, ele foi uma oferta de fragrância agradável, que satisfez a justiça de Deus. Mas ele disse que através da sua entrega, ele veio a se tornar também as primícias daqueles que ressurgiriam. Então Paulo, nesse mesmo texto, ele disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele diz aqui também antes que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Então a ressurreição, irmãos, ela ocupa um lugar de proeminência, sabe? É a mensagem central do Evangelho. E que nós possamos pregar essa ressurreição a todos os cantos, por todos os lados, porque a ressurreição de Cristo, irmãos, ela foi predita antes mesmo de Jesus vir a este mundo. Lá no Salmo 16, de 9 a 11, diz assim: Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até que o meu corpo repouse seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E ele continua no verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Então esse texto aqui do salmista já mostrava a intenção de Deus em ressuscitar o seu Filho. Então a ressurreição foi predita no Velho Testamento. A ressurreição de Cristo, irmãos, é parte integral do Evangelho Salvador, porque sem a ressurreição não havia sentido na nossa mensagem. Lá em Atos 17, verso 18, diz assim: E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Ou outros: parece que pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Esse episódio aconteceu lá no Areópago ateniense, quando Paulo
estava dizendo para aqueles homens que Deus havia ressuscitado seu filho, o único Deus, o Deus desconhecido, que eles não conheciam, se revelou na pessoa de seu filho Jesus Cristo e marcou o dia de que ele voltaria para trazer as nações a juízo. Eles não acreditaram. Então, irmãos, a ressurreição precisa ser pregada hoje. Nós precisamos falar daquilo que a ressurreição de Cristo fez em nós, trouxe essa mudança bendita, essa transformação bendita que aconteceu em nossos corações. Em último lugar, a ressurreição de Cristo garante a redenção a ressurreição de Cristo garante a redenção presente e a ressurreição futura. É interessante que nesse mesmo texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 12 a 19, ele diz o seguinte nesses textos aqui. Ele diz: se a mensagem é que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa mensagem não tem valor algum. E a fé que possuímos também não tem nenhum valor. E nós somos culpados de mentir a respeito de Deus, porque temos afirmado que Deus ressuscitou a Cristo. Se é certo que os mortos não ressuscitam, Deus também não ressuscitou a Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que possuímos não vale nada. E vocês ainda são culpados pelos seus pecados. Se é assim, os que morrem, crendo em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas no verso 20 ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos e ele se tornou o primeiro fruto da colheita de milhões que morreram e que também ressurgirão. Pois assim por meio de um homem veio a morte, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como todos morreram com Adão, também todos voltarão a viver por causa de Cristo. Irmãos, que mensagem abençoadora. Cristo garantiu a nossa redenção. Cristo venceu onde Adão falhou, porque Adão falhou, desobedeceu a Deus. Mas Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então o simbolismo da Páscoa é esse. Cristo morrendo por nós, se entregando como oferta viva em nosso lugar, nos libertando da morte, do pecado, da condenação eterna e nos dando uma esperança viva de que um dia descansaremos eternamente na sua presença. Irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria. Sabe, ontem eu estava ouvindo uma mensagem, e tem muitas mensagens hoje de vídeo que as pessoas dizem: Cristo, tem um grupo que está dizendo que Cristo vai voltar dia 17. Eu não sei se ele vai voltar dia 17 de abril. Também não sei se ele vai voltar amanhã ou voltará daqui a alguns dias. Mas nós devemos viver, irmãos, como se esse dia fosse o último. Como se amanhã, no dia de amanhã, Jesus Cristo voltasse. Eu temo dizer que quantos cristãos hoje estão alheios e despreocupados em relação à vida eterna. Sabe, o Cordeiro que morreu e que ressuscitou é o mesmo que diz a palavra descerá das nuvens, com brado, alarido e voz de arcanjo, como diz a palavra, a trombeta de Deus soará, e os crentes, os salvos, os servos de Jesus Cristo ressuscitarão ouvindo a sua voz. Irmãos, isso é alentador demais. Que nós possamos continuar nesta viva esperança. E o que eu queria dizer é o seguinte, que tantos grupos hoje erram, né? Marcando data para a volta de Jesus. Mais uma coisa que me chamou a atenção, eles estão com foco na volta de Jesus. Isso não significa que eles estão certos. O grande erro deles é marcar data. Mas eles estão focados na volta de Jesus. Sabe, eles não estão olhando para bênçãos materiais, não estão preocupados se a vida deles vai acabar amanhã.
às vezes abre mão de tudo, quando muitas vezes nós não queremos abrir mão de nada. Quando muitas vezes nosso coração, na nossa mente, nós estamos querendo que talvez essa doença que avassalou o mundo acabe logo para a gente voltar para a nossa vidinha normal. Precisamos anelar pela volta de Jesus. A Bíblia diz que há uma bem-aventurança para aqueles que anelam por sua vinda, por sua volta, pelo seu retorno. Que a nossa oração, irmãos, possa ser a oração da igreja primitiva, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos fortaleça, que a graça dele seja sempre conosco, a paz.